eu quero comentar a análise dele, né? A análise sobre o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, que fez um trabalho importante para o Brasil na Vaza Jato, mas o Glenn Greenwald sempre foi uma figura que tem coisas boas e coisas questionáveis, né? Essa sempre foi a visão minha em relação ao Glenn. Eu acho, por exemplo, que a postura do Glenn em relação a algumas pessoas lá nos Estados Unidos, sempre, às vezes, tinha momentos muito complicados, né? Ele, às vezes, era tomado por uma... Quando ele não gostava de uma pessoa, por algum motivo, ele, às vezes, era tomado por essa antipatia, né? E não sei se ele mantinha muita objetividade jornalística, vamos colocar assim, né? Eu acho que faltou objetividade jornalística ao lidar, por exemplo, com uma pessoa que eu tenho divergências, que é o Sam Harris, né? Para o Glenn Greenwald. Em alguns momentos, ao lidar com o Sam Harris, o Glenn Greenwald, ele compartilhou coisas que depois se provaram que não eram verdadeiras, né? Em relação ao Sam Harris, né? Poucas vezes ele pediu desculpas por isso. Então, é uma coisa meio complicada. Mas vamos ver a análise em relação a esse novo movimento aí do Glenn Greenwald. Vamos ver e comentar. Eu era um ombudsman da Folha, eu tinha total liberdade que me era dada pelo jornal. Isso eu recebi por escrito e não procurei saber outra opinião, se concordavam, se não concordavam com o que eu falava. Sempre achei que a minha função maior não era divulgar as opiniões do jornal, nem dos seus secretários de redação. A minha função maior, eu estava ali para criticar, para ser oposição, para me opor e contestar as versões que o jornal procurava afirmar. Independentemente do que estivesse acontecendo, eu tentava ser um ombudsman contra a opinião majoritária que era divulgada pelas manchetes, pelos artigos, pelas coberturas, pelas reportagens do jornal. Eu achava que essa era a minha função, dar um outro lado que contestasse o que o jornal queria aprovar ou ver imposto. Então, tinha esse meu, vamos dizer assim, essa minha posição de princípio. Eu não vejo que isso esteja acontecendo agora com essa ombudsman. Ela é nova, né? Ela ainda não conseguiu encontrar o seu eixo e ainda continua muito subordinada a uma mentalidade profissional, a uma mentalidade subordinada, uma mentalidade hierárquica e pró-patrão. Então, nesse caso, é o que está acontecendo e ela reafirma as opiniões do jornal, diferentemente do que eu fazia, ela, em lugar de contestar, ela apoia essencialmente as posições da Folha. Ou significa que está tendo uma visão acrítica do editorial, né? O editorial da Folha acaba tendo, e as reportagens tendo um viés único, e é um viés que cai no quê? Cai no antipetismo, cai... a Folha e o Estadão, né? Tem sido assim ultimamente. Vamos seguir. A cobertura simplesmente não se sustenta, né? A Folha de São Paulo, como você disse, eu não tenho nada a acrescentar ao que você falou, né? Busca apoiar, é um proto-fascista, é o jornal da dita branda, é o jornal que emprestou veículos para agentes da ditadura buscarem presos políticos e transportarem torturadores em busca desses presos políticos, desses suspeitos, desses opositores, desses brasileiros, não é? Inclusive, como aponta o Antônio Carlos Fon, né, jornalista, que olhou pela janela e viu os carros da Folha no pátio do Doicode, em São Paulo. É esse o jornal que emprestava esses veículos para a ditadura, né, para transportar presos políticos. É esse jornal que faz agora essa investida contra o maior brasileiro, o mais responsável, aquele mais agudo combatente contra o golpe de 2023, de 8 de janeiro de 2023, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o qual, não é também o alvo permanente das hordas bolsonaristas, as gangues e as milícias digitais.
O Mário Vitor está falando aqui claramente de que a Folha está atacando o Alexandre de Moraes e, a meu ver, sem provas, né? Não tem evidência significativa para fazer ataque nenhum, e está fazendo o jogo do bolsonarismo. Está fazendo o jogo do bolsonarismo. O drop de jogos lembra aqui, pinguem superchats, torço para que as pessoas também façam superchats, e Pix, o Pix do canal Folha Democrata está aqui em cima, vocês podem fazer o Pix. Vamos seguir com o React, vamos lá. Que buscam o tempo todo agredi-lo, desqualificá-lo, desmerecê-lo, e a sua família, com ameaças contra filhos, contra a mulher permanentes e contra a vida do próprio ministro, por causa dessa sua atuação absolutamente independente, reta, poderosa, não é, corajosa em defesa do Brasil e contra essas mesmas milícias, não é, que tentaram o tempo todo desmoralizá-lo e desqualificá-lo, e buscam agora, como a Folha, carregar de suspeição, de parcialidade, a atuação do ministro. É esse o plano em que a Folha se insere. Uma reportagem que sugere, supõe, que o ministro persegue, exatamente na mesma linha do discurso do Bolsonaro. Não é? E a Folha, enfim, tenta abrir essa porta, dar oxigênio a esse tipo de declaração de parcialidade e impedimento. No fundo, o que a Folha quer é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que ele pare de exercer essa pressão contra o golpe, contra o bolsonarismo, contra as milícias digitais, contra as fake news, e libere o Bolsonaro para voltar ao poder. Não é? É uma tentativa de fazer com que o Bolsonaro retorne, seja reabilitado, seja anistiado. É nessa campanha que a Folha se insere com Isso é muito problemático, porque o fascismo não pode ser permitido avançar dessa forma, ainda mais quando cometem crimes tão óbvios, né, contra a democracia brasileira. Não há possibilidade de tolerar, de respeitar os inimigos da democracia. Uma coisa é uma pessoa conservadora ou até um bolsonarista enquanto cidadão. Esse cidadão, sim, você pode dialogar, você pode, se ele for uma pessoa que tem um mínimo de respeito pela democracia, você pode tentar ter um diálogo, tentar, enfim, isso é possível, é difícil, mas é possível. Agora, se for uma pessoa antidemocrática, uma pessoa que quer a destruição da esquerda de forma violenta, essa pessoa, enfim, é um inimigo da democracia. E se tentou, no caso de Bolsonaro, um golpe de Estado, e as evidências são abundantes que tentou, né, tem que ser preso. E tem gente que diz, a tentativa não é crime. Ao que eu pergunto, vai tentar roubar um banco para ver o que é que acontece. Você pode não conseguir roubar o banco, mas vai acontecer uma coisa braba, não é com você. Então é óbvio, gente, que tentar cometer crime é crime. E ninguém, qualquer coisa, você tenta cometer, você fracassa, né? Tenta um golpe de Estado, é crime e tem que ser punido, tem que ser indiciado. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Enfim, e tem que ser combatido esse tipo de coisa, mas vamos seguir. Apoio da extrema-direita brasileira e mundial, com apoio de Elon Musk e com apoio de Donald Trump. Elon Musk do Twitter e Donald Trump fora nos Estados Unidos. Falar de Elon Musk é falar de Glenn Greenwald, né, também. E o Glenn de hoje não é o mesmo Glenn dos vazamentos que o consagraram. Né? Ele é uma pessoa que mudou do tempo do Snowden para cá. Eu lembro também que ele ganhou o Oscar, vocês lembram, né? Ele não só ganhou o Pulitzer, como também ganhou o Oscar. O documentário da Laura Poitras sobre os vazamentos. Né? Então, mas esse não é a mesma pessoa. Não é? Ele era um jornalista interessado em tinha uma agenda basicamente interessada em luta pela liberdade, contra a opressão. Ele é advogado, nem é jornalista, né? Quer dizer, de origem, de formação, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, associado à esquerda americana, e ele passou a ser, hoje em dia, mais uma pessoa associada ao Donald Trump, ao Partido Republicano.
Eu sempre achei estranho o Glenn Greenwald dar tantas entrevistas por Tucker Carlson, que é um propagandista da extrema-direita lá nos Estados Unidos. Essa relação, digamos assim, amigável do Glenn com o Tucker Carlson. Tucker Carlson, para quem não sabe, foi uma das pessoas influentes para que o J.D. Vance fosse escolhido como candidato à vice-presidência dos Estados Unidos na chapa do Donald Trump na eleição que vai acontecer esse ano. Sim, eu sou um especialista em política dos Estados Unidos e quando eu recuperar meu canal, eu vou voltar a falar bastante sobre isso no meu canal. Esse ano ainda, vou recuperar o canal em breve, assim eu espero. Mas vamos seguir. Um pouco paranoico, me parece. Não é mais aquela pessoa guiada por interesse jornalístico livre, mas um pouco associado, assombrado por uma ideia de que há uma conspiração contra as liberdades nos Estados Unidos, praticada pelo Partido Democrata. E essa conspiração no Brasil é praticada pelo PT, pela esquerda, pelos partidos que estão, digamos assim, perseguindo o bolsonarismo. Então, tem essa mudança que ele foi vivendo à medida que a situação, como disse a Hilde, se polarizava nos Estados Unidos ainda mais. E em que passou a haver uma reação contra o Donald Trump, contra seu governo, contra suas mentiras, ofensas, manipulações. E ele encarou esse movimento contra o Trump contra um movimento contra essas liberdades, né? E deixou a um certo ponto, ele virou o fio, deixou de estar preocupado com a informação e passou a estar preocupado principalmente com essa luta contra o que ele vê como sendo uma opressão e tudo. Então, isso se dá no Brasil, e a principal personalidade que ele vê como sendo opressora no Brasil é o regime, que ele chama de regime, comandado pela Suprema Corte Brasileira, e especialmente o regime de censuras comandado pelo Alexandre de Moraes. Essa visão de dizer que é censura, isso daí é de uma coisa rasteira, que eu fico pensando assim, é censura durante uma pandemia exigir que pessoas de envergadura pública defendam vacinas? Não, isso é defender a vida. Se esse povo vai contra a vacina, está ajudando a matar o povo. Entendeu? É crime sanitário. Existem limites para o que pode ser dito, né? Você não pode dizer fogo num cinema lotado. Causa pisoteamento, é crime fazer uma coisa dessa. Gritar que está tendo incêndio ali é crime. Da mesma forma, fazer um discurso anti-vacina ou contrário às medidas de distanciamento da pandemia é crime. Fazer um discurso pró-ditadura, fazer um discurso contra a democracia, incitando os militares a tomarem o poder, quando vem de uma autoridade, também é uma coisa criminosa. Se você tolera o fascismo, né? Se você tolera o intolerável destrói você, né? E aí se impõe e ele não vai tolerar nada, né? Mas enfim, existe esse grande problema de compreensão, né, em certas pessoas, especialmente estadunidenses. Mas vamos seguir. Um regime que ele considera como repressor. Ele está achando que ele está lutando contra uma ditadura no Brasil. Ele é o próprio representante de ditadura e agora acha que ele está lutando contra uma ditadura. A Folha, antes ainda de falar do Musk, a Folha está buscando uma entrada para favorecer um novo golpe ao estilo do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela até criar um escândalo que mobilize e energize, não é, o centrão e a base parlamentar de oposição no parlamento para que um pedido de impeachment prospere, seja aceito pelo Lira e seja encaminhado, levado adiante. Há um certo desespero, porque isso não está acontecendo. E aí qualquer denúncia que apareça vai merecer grande destaque por parte dessa mídia golpista. O Elon Musk é um personagem que se julga além todo-poderoso, fora do alcance das forças humanas, sobre-humano mesmo. E isso traz muita arrogância. Ele não é um deus, ele não é nem mesmo um semideus. Ele é um personagem que pode ser atingido pelas leis e pelos regulamentos de cada país, como está sendo atingido pelos regulamentos brasileiros, e terá que enfrentar e está enfrentando o maior oponente que ele pode encontrar, talvez no mundo, que é o ministro Alexandre de Moraes.
Se não for enquadrado, se não se enquadrar, se não aceitar as leis brasileiras, será eliminado. Não é? Tem uma questão das leis aí que eu vou trazer uma reportagem mais à frente nesse vídeo sobre a reação internacional ao Elon Musk, que me parece muito importante. Mas vamos lá. Eliminado do país. E chegou a hora de fazer isso. Chegou a hora de dizer basta. O Brasil não é essa bagunça, não é esse quintal, não é essa privada dos interesses americanos. Não, o bilionário não pode ditar as cartas aqui no Brasil. Elon Musk não manda no Brasil. Ele pode achar, e ele acha que manda no mundo, mas ele não manda nem no Brasil, quanto mais no mundo, no resto do mundo. E esse delírio megalomaníaco do Elon Musk tem que ser parado. Da arrogância americana. Não é? É preciso que isso seja feito, ou pelo governo Lula, ou pelo Supremo Tribunal Federal, e o homem certo para fazer isso, pelo menos agora, vamos ver como é que ele se comporta no futuro, mas até agora quem está se mostrando com essa têmpera é o ministro Alexandre de Moraes. Concordo integralmente. A Rita disse aqui, tomara que você consiga recuperar seu canal rápido, professor. Agradeço, Rita. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso no final da live, não é? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.